Nós vamos fazer uma imersão no Sermão do Monte. Às vezes nós procuramos assim no YouTube a melhor pregação que já teve. E aí a gente vê uma lista de pregações e tá tudo bem, não tem problema. Nós temos que ser edificados pela palavra de Deus. Mas a melhor pregação que já houve, ela teve um lugar chamado Monte. E nós damos o nome ao Sermão do Monte. E nós vamos imergir no Sermão do Monte. São 3 capítulos da Bíblia. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Eu queria te convocar para não perder essa série de palavras. Hoje e nos 4 próximos domingos do mês de março, nós estaremos aqui, nos aprofundando no Sermão do Monte. Ah, pastor, tem um culto online. Eu sei que tem. Mas esteja aqui, inclusive você que está online hoje, porque eu sei que Deus vai bradar no nosso coração. Diga amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por aqueles que estão de forma presencial, os que estão no ambiente online. Pai, fala conosco nessa noite. Fala o que nós precisamos ouvir em nome de Jesus. Que diminua o Cássio, o homem, o pastor, e que teu Espírito Santo nos revele a verdade de Deus. Fique à vontade, Jesus, e que o sangue que brotou do seu rosto caia sobre os nossos olhos. Que todo o véu do engano caia por terra, em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, só quem crê, diga amém. Vamos aplaudi-lo? Essa aí tá estragada, gordinho. Funciona não, filho. Preste bem atenção. Hoje eu quero falar sobre os bem-aventurados. Diga comigo, os bem-aventurados. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Preste atenção e anote. Porque hoje teremos muito conteúdo. Eu tenho 1 hora para te entregar tudo. Eu gastei exatamente 1 hora no culto das 10. Mas fique ligado que Deus vai testificar a palavra no seu coração. A Bíblia diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Diga amém. Na verdade, o Sermão do Monte foi uma conversa que Jesus teve com os seus 12 e com uma multidão. Os versículos anteriores, ou capítulos anteriores de Mateus, relatam ali a genealogia de Jesus, relatam o batismo de Jesus, relatam que Jesus vai ao deserto. E quando Jesus volta ao deserto, Jesus já começa a agir no ministério dele. Ele começa a pregar, ele começa a curar. E rapidamente uma multidão começa a seguir a Jesus. E a Bíblia relata que um dia Jesus estava em suas caminhadas e uma multidão estava perto dele, ao ponto dele ter que subir num monte para poder, explanar a verdade dele para aquela multidão. E o mais interessante é que os 12 e os seus discípulos chegaram perto dele. Então, eu creio que Jesus ele passava a mensagem para os 12, e como um microfone sem fio, que aquele relato pertinho um do outro, aquela mensagem ia passando de um por um. Afinal de contas, naquela época não tinha microfone. Sim ou não, você que está aqui na frente? Então foi uma conversa muito franca, o Sermão do Monte. E sabe o que é o interessante?
que provavelmente a mesma ideia que surgiu aos 12, tanto que Mateus escreveu, foi a ideia que chegou lá no final da multidão. Então foi uma conversa tão franca e tão certeira que não houve mudança ao explanar aquilo que Jesus queria. Então eu posso dignificar que os bem-aventurados são aqueles que agradam a Deus e aqueles que viverão uma vida abençoada na terra. Diga amém. Repita comigo, os bem-aventurados são aqueles que agradam a Deus e que viverão uma vida abençoada na terra. Porque a mensagem foi tão impactante que toda a multidão a recebeu e se chegou até a nós hoje, muitos daquela multidão começaram a colocar em prática, sim ou não? Todas as bem-aventuranças têm recompensa. Nós lemos sim ou não? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Todas as 9 bem-aventuranças, existe algo que Deus nos entrega quando nós vivemos ela. Então sim, quem cumpre as 9 bem-aventuranças agradam a Deus e são abençoados por Deus. E eu quero caminhar com você nas 9 hoje. E em cada uma delas eu vou te dar 3 características para você analisar se você e eu, se nós somos um bem-aventurado. Porque talvez você leia assim, bem-aventurado pobre de espírito. Mas afinal, o que é ser pobre de espírito? Talvez você leia assim, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por mim. Mas afinal, o que me faz ser perseguido por Cristo para ser um bem-aventurado? E hoje, dentro das 9, eu quero te dar 3 características e que você faça uma autoanálise da sua vida. Porque se não somos bem-aventurados, não estamos agradando a Deus. Olha isso. E provavelmente não estamos sendo abençoados da forma que Deus deseja. Fala comigo, misericórdia, pastor. Então anote, para que você não esqueça. A primeira bem-aventurança é sobre aqueles que são pobres de espírito. Fala comigo, pobres de espíritos são bem-aventurados. E aí você pode dizer, pastor, mas o que é ser um pobre de espírito? Número 1, o pobre de espírito é aquele que confia plenamente em Deus. É a primeira característica de quem é pobre de espírito. Por quê? Porque normalmente nós temos um espírito altivo, arrogante, prepotente, orgulhoso. E Jesus está dizendo, se você depende de mim, você tem um espírito pobre, não ligado à falência, mas ligado à dependência. Diga amém. É a primeira característica de um pobre de espírito. Olha o testemunho aqui do Douglas. Ele confiou, ele dependeu de Deus. E olha o que Deus fez, surpreendeu. Hoje pela manhã nós ouvimos o testemunho da Mércia, da líder Mércia, também na palavra de oferta. Ela é pedagoga de formação, mas não dava aula, até que um dia falou com ela uma promessa que ela seria professora. E aí realmente ela foi professora no passado, mas quando chegou a hora de assumir a turma, a mulher do RH disse, Mércia, você tem um salário X, mas agora contratada como professora você vai ganhar por hora a aula. E você hoje, esse ano de 2025, terá apenas 17 horas aulas. E ela disse que o salário dela caiu. Mas ela continuou sendo fiel a Deus. Mesmo com um salário menor, ela continuou dizimando. Ela contou isso aqui hoje. E sabe o que aconteceu nesse ano de 2026? Em dezembro também, se eu não me engano, igual com o Douglas, quando a gente não espera mais nada. A escola chamou ela e entregou 29 aulas para ela. De 17 para 29. E sabe qual é o mais louco? No mesmo dezembro, na virada do ano, o marido dela também foi promovido a coordenador do trabalho dele. Então isso é ser um pobre de espírito, é confiar em Deus. É abaixar o nariz, meu povo. Gosta muito do nariz empinado. É a primeira característica de um pobre de espírito. Número 2. Um pobre de espírito é aquele que luta contra o orgulho. Fala comigo, um pobre de espírito luta contra o orgulho. Posso te contar um segredo? Todos nós somos orgulhosos. Em alguma área das nossas vidas, todos nós levamos o orgulho à frente. Então a questão é se eu sou orgulhoso ou não. A questão é se eu luto contra o meu orgulho. O pobre de espírito luta contra o orgulho. Por isso agrada a Deus e por isso é abençoado por Deus. Porque Provérbios diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
atitudes. Então sim, eu luto contra o meu orgulho. Eu travo uma batalha contra o meu eu, para que eu me torne um pobre de espírito, para que eu me torne um bem-aventurado. Então, irmão, se você não luta contra o seu orgulho, contra o seu nariz empinado, se eu não luto contra isso, não sou um bem-aventurado. Não tenho pobreza de espírito. Número 3. Terceira característica de um pobre de espírito é aquele que vive a visão para o reino. Fala comigo, quem tem visão para o reino? Não a igreja reino, mas o reino de Deus, diga amém. Deixa eu te falar uma coisa. Nem todo mundo foi chamado para viver da fé. Ponto. Não entrega tudo se você não tem uma palavra. Não entrega tudo se você não foi chamado por Deus. Não entrega. Porque na primeira dificuldade você vai culpar Deus. Agora, quem é pobre de espírito, tem visão de reino, sabe que é só um agente do céu disfarçado no trabalho. Sabe que todo recurso que tem é para sustento próprio, mas também é para avanço do reino de Deus. Tudo que nós fazemos é para o reino de Deus. Tinha um levita lá em Marabá, Rômulo, chegou a ser do meu G12, lá em Marabá, quando eu liderava os jovens. Ele falou com a pastora Gabriela assim, pastora, todo lugar que eu ando, que tem um lugar alugando, o pastor Carlos fala que pode ser uma igreja. Porque nós vivemos o reino de Deus. Nós olhamos e dissemos, rapaz, aqui dá uma igreja top, ó. Porque o pobre de espírito, tudo que ele faz é para que o reino de Deus avance. Nós precisamos entender se a nossa visão está voltada para o reino de Deus. Porque senão não somos pobres de espírito e automaticamente não somos bem-aventurados. Uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu estou fora da igreja, mas Deus está me abençoando. E ele realmente não está na igreja, está desviadaço, mas é dizimista, mas é primicista, é ofertante. E aí eu cheguei na casa dele um dia para jantar com ele, e ele falou assim, pastor, eu fico até meio assim, né? Porque querendo ou não, eu posso estar meio barganhando com Deus. Eu falei com ele assim, deixa eu te falar uma coisa. Bíblia diz que Deus não mente, Deus não se arrepende. Se é dizimista, tem proteção contra o devorador e tem céus abertos. Se é ofertante, tem colheita. Se é primicista, tem bênção sobre a casa. Agora a minha pergunta para você é, do que adianta ter o melhor carro, a conta cheia? Do que adianta ter a melhor casa e tá indo pro inferno? Cadê a visão de reino? Se eu cumpro o princípio, Deus me abençoa. Ele não mente, ele não se arrepende do que ele disse. Mas a ideia é, será que eu tenho visão de reino? Será que eu sou pobre de espírito? Ou não? Ou estando eu usando Deus para ter as escadas maiores da minha vida? Bem-aventurados somos, sim ou não? O pobre de espírito são bem-aventurados. Jesus explanou para mim e para você. Então, 3 características de alguém que é pobre de espírito. Fala comigo. Dependência de Deus. Luta contra o orgulho. E tem visão para o reino. Segundo, bem-aventurado. Diga comigo assim. Os que choram são bem-aventurados. Primeira característica dos bem-aventurados que choram são aqueles que têm um arrependimento profundo e genuíno. Se você peca e não dói no seu coração, você não é um bem-aventurado que chora. Porque pecar é uma coisa, pecar gostando é outra. Davi diz que quando ele escondia o pecado dele, os ossos, as entranhas dele se remoíam por dentro. Bem-aventurados que choram, aqueles que gemem quando pecam. Que dói na alma, dói no coração e chora aos pés do Senhor. Pai, me perdoa, me tira daqui, me melhora. A Bíblia diz, esses serão consolados, porque o apóstolo Paulo nos ensina, a tua graça me basta e o teu poder aperfeiçoa as minhas fraquezas. Esses são os bem-aventurados. Os que gemem no pecado. Os que entenderam que se correr para o Pai, tem perdão e tem transformação. Quem diz amém?
Número 2. Segunda característica de um bem-aventurado que chora é aquele que tem a entrega total a Deus. Estava conversando com o 144. Ele foi lá em casa tomar café esses dias. Eu falei com ele, mano, estava aquela música assim, eu não tenho pra onde voltar. Eu falei com ele, essa música é minha, eu não tenho pra onde voltar, irmão. Eu vou voltar pra onde? Nós entregamos tudo. Pra onde que eu vou voltar? E mais uma vez, irmão, nem todo mundo nasceu pra viver da fé, não. Então calma. Entregar tudo é entregar o teu melhor pra Ele. Os que choram entregam tudo. Tá tudo no altar. Tudo é teu. Sabe, nós levantamos a mão e cantamos a pleno pulmão. Tudo que eu tenho é teu. Minha casa, meu dinheiro. Mentira, gente. Tem pessoas que deixam Deus tocar na família, mas não deixam Deus tocar no bolso. Tem pessoas que deixam Deus tocar no bolso, mas não deixam Deus tocar no servir. Que entrega é essa, irmão? Não somos aqueles que choram, porque entregar tudo dói, sim ou não? Dói. Por isso nós choramos. Mas bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quem diz amém? Número 3. Terceiro, característica dos bem-aventurados que choram. Diga comigo, coração contrito. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Conferência de células. Todas as palavras que foram pregadas aqui foram palavras que a gente ouviu em Bogotá. Então, teoricamente, eu já tinha ouvido todas. E eu coloquei a equipe principal, o meu G12 e da pastora Gabriela, para ficar lá na recepção, para servir na recepção. E eu fiquei quase toda a conferência lá com eles, conversando, servindo. E aí eu vinha, nos momentos de oração, e o Alan ministrou a palavra sobre não esconda o seu talento. E aí ele pediu para a igreja ficar de pé para orar, e eu vim no cantinho assim, e eu fiquei bem aqui. E de repente o Espírito Santo me pegou de uma forma avassaladora. Eu comecei a chorar, comecei a me arrepender, porque, deixa eu te dizer algo, um dos talentos que Deus me deu foi escrever. Eu estou com um livro que eu estou tentando terminar há 3 anos, e eu não estou terminando, eu estou procrastinando. Esses dias, sentado na minha casa, Deus me deu um outro livro, O Caminho para a Eternidade. Me deu todos os capítulos, só preciso sentar e escrever. O Caminho da Intimidade, perdão. E ali, o meu coração esteve contrito e eu comecei a chorar. Eu fui para casa chorando. Eu fiz até um story chorando. Porque as pessoas dizem, por que eu vou em conferência? É o mesmo espírito do domingo. Claro que é o mesmo espírito do domingo, claro! Nós só servimos a um Deus aqui. Mas o ambiente nunca é o mesmo, irmão. Um coração contrito, ele não perde momentos proféticos. Ele, pastor, eu vou chorar demais na presença de Deus. Você chega maquiada, sai porrada. Então, a terceira característica dos que choram são quem ou aqueles que têm coração contrito, sensível ao Espírito, diga amém. Terceira bem-aventurança, fala comigo, bem-aventurados, os humildes. Uau. Primeira característica de alguém que é humilde, está sempre disposto a aprender. Primeira característica. Sabe o sabichão? Quem conhece um sabichão aqui? Levanta a mão não, para não passar vergonha. Vamos falar da guerra, ele sabe. Da política, ele sabe. Do Neymar, ele é amigo do Neymar, né? Mentira do cão. Do fulano, meu brother, ó. Não. Eu ouvi uma frase há alguns dias atrás que diz assim, aquele que parou de aprender, ele morreu. Então o humilde é aquele que está disposto a aprender o tempo todo. Você está numa roda que tem um assunto que você sabe, você fica, ó. Não. Tem gente que quer dar palpite em tudo. Não, para com isso, irmão. Você não sabe de tudo, não.
bem-aventurados os humildes. E a característica de alguém que é humilde é aquele que está sempre disposto a aprender. Número 2, segunda característica de um bem-aventurado que é humilde é aquele que não pensa só em si mesmo. Tudo aqui, ó. O meu umbigo é a minha vida, é a minha casa, é a minha família, é o meu dinheiro, é a minha história, é o meu, é o meu. A Bíblia compara isso aí com uma sanguessuga. Já leu lá? Só fica assim, me dá, me dá, me dá, me dá. É a sanguessuga. Então, se você não pensa no coletivo, você não é humilde. Eu queria te dar essa verdade rasgada. Você é egocêntrico, egoísta, mas humilde não. Terceira característica de humilde é aquele que reconhece as suas limitações. Sabe o que é o mais top? Já falei isso aqui 1000 vezes, vou falar de novo. Eu admiro quem vai no meu gabinete e rasga os pecados tudo pra mim. Porque ele tá reconhecendo as limitações dele. Não adianta ficar com carinha de anjo aí e viver como um capeta lá fora. Desculpa a minha sinceridade, não escandaliza não, mas hoje eu preciso ser muito direto com você aqui. Eu amo quem chega no meu gabinete e fala assim, pastor, eu tô vendo isso aqui, eu tô desejando isso aqui. Falei, filho, vamos orar. Ele está reconhecendo as limitações dele, ele é humilde. Já falei para vocês 1 milhão de vezes, vou falar de novo. Confessa a tentação para não confessar pecado. Reconheça as suas limitações. Então, o bem-aventurado humilde, ele é disposto a aprender sempre. Ele não pensa só em si e ele reconhece as suas limitações. Diga amém. Número 4, a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Pastor, o que é ter fome e sede de justiça? Número 1, ter um desejo pessoal por santidade. É a primeira fome e sede de justiça que você tem que ter. Com você. Você precisa estar em santidade para desejar a melhoria do mundo, a melhoria da tua família e por aí vai. Então a primeira característica de quem tem fome e sede de justiça é uma busca pessoal da sua santidade. Eu vi algo no Instagram essa semana, eu até comentei aqui no culto da manhã, que era assim, ó, não me peça para colocar a camisa se você anda nu. Olha que forte, velho. Hipocrisia. Eu quero trocar o presidente, o prefeito, o governador, o deputado, seja lá o que for, mas eu sou aquele que não devolve o troco certo quando eu preciso devolver. Eu sou aquele que vejo um dinheiro caindo do bolso de alguém, pego e ainda fala assim, bênção de Deus. Só se for mamon, Deus mamon. Quem está entendendo? A sede e a fome de justiça começa em nós. Na nossa busca de santidade. Número 2. Quem tem fome e sede de justiça se revolta com as mazelas do mundo. Irmãos, se essa é a história do pai que tirou a vida dos 2 filhos, não corroeu o teu coração, nós estamos passando por um problema. Quem tem fome e sede de justiça não aceita as mazelas do mundo. E eu não estou falando para você ir para o Instagram fazer textão, não, irmão. Estou falando para você pagar um preço de oração. Eu estou falando para você que não lidera, pelo menos levar um convidado para a tua célula. Sede, fome de justiça. Eu não aceito o mundo assim. Por mais que a Bíblia diz que o mundo já é do maligno e a tendência é piorar, ok, tá escrito, é um dos sinais do final dos dias, mas se eu ganho meu vizinho, a minha casa fica melhor. Se eu ganho o meu bairro fica melhor. Sim ou não? Então, irmãos, a forma que nós temos de rejeitar a maldade do mundo é avançando em oração e em fazer discípulos. Não estou falando para você brigar na internet, textão. Não, irmão. Você não leva ninguém a nada. De verdade. Estou falando para você botar esse joelho no chão e clamar. Como a Bíblia diz, eu não vou saber de qual versículo. 1 Crônicas 7,14, eu acho. O pessoal do ministério é assim, não é? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se clamar, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Você pode aplaudir Jesus por isso? Isso é se revoltar com as mazelas do mundo. Número 3.
Terceira característica de quem é bem-aventurado e tem fome e sede de justiça é aquele que tem benevolência ao necessitado. Esse tem fome e sede de justiça. Benevolência ao necessitado. Agora preste bem atenção sobre. Obviamente que é muito mais fácil a gente olhar o necessitado pela sua estrutura física, sim ou não? Mas quantos estão necessitados emocionalmente falando? E precisam de um abraço seu? De uma imposição de mão sua? Ou minha? A benevolência ao necessitado é em todas as áreas. Seja física, seja emocional, seja financeira. Se você tem sede e fome de justiça, ajude o necessitado. Sirva no For Love. Porque aí sim teremos sede e fome de justiça. Número 5. Bem-aventurado os misericordiosos. Fala comigo, misericordiosos. Pois esses encontrarão misericórdia. Eita! Tem uma chave poderosa aí. Só encontra misericórdia quem é misericordioso. Uau! Primeira característica de um misericordioso é aquele que libera perdão. Ah, pastor, aí o senhor mexeu comigo. Lembra do 70 vezes 7? Aquilo ali não é a sua vida toda não, viu? Tem gente que faz a conta, 70 vezes 7. Ah, então tem que perdoar só isso aqui na minha vida. Negativo. É no mínimo diário 70 vezes 7. Pastor, mas nós temos vontade de matar. Temos, eu sei. Mas somos bem-aventurados, diga amém. Perdoa, trem. E aí sabe o que é o mais louco de tudo? Quando nós perdoamos, somos nós que ficamos mais leves. Sim ou não? Sim ou não? É porque nós encontramos misericórdia da parte de Deus. Então, primeira característica de um bem-aventurado misericordioso, ele libera perdão. Segunda característica de um bem-aventurado misericordioso, ele não julga. E olha que Jesus falou disso mais para frente no Sermão do Monte. Nós vamos chegar lá. Vai ter uma palavrinha aqui só sobre julgamento. Há uns anos atrás, Deus me deu uma correção que marcou minha vida. Como pastor, e alguns anos atrás, a igreja muito menor, obviamente, eu conhecia praticamente o problema da igreja toda. E aí eu ficava comigo mesmo e com Deus assim, Senhor, mas e fulano? Rapaz, aquela cara engana, né? Julgando. Senhor, aquela lá, pai. Quem diria, hein? Aí um dia Deus falou comigo assim, eu não chamei você para ser pastor para gerar morte. Eu chamei você para ser pastor para gerar vida. Então para de julgar e começa a abençoar. O que eu fiz? Senhor, me perdoa. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que você precisa ser um bem-aventurado. Quem diz amém? Terceira característica de um bem-aventurado misericordioso, ele tem atos de compaixão. Fala comigo, atos de compaixão. O que é ter atos de compaixão? É você se mover pelo seu amor. Eu te amo. Amor, pega uma água para meia-noite, tu não tem pé não? Que amor é esse? Tá rindo, né? Deus falou contigo aí, né? Uma vez Jesus chama os seus discípulos e diz assim, vamos atravessar o rio e vamos descansar. Acho que é a única vez na Bíblia que fala a palavra descanso, perto de Cristo. Aí os discípulos estão aí na beira do rio, aí Jesus se depara com uma multidão. Aí a Bíblia diz que Jesus teve compaixão dessa multidão, porque eles eram ovelhas como sem pastor. Aí Jesus manda os discípulos irem, e Jesus fica para pregar para a multidão. Olha aí a compaixão. Ato de... Pastor César nos ensina isso há anos. Ele diz assim, ó, o mundo está cansado de ouvir que Jesus ama eles. Como assim?
A gente fica assim, Jesus te ama, aham. E aí? Não para fazer uma oração? Não para pregar a palavra, porque é a palavra que liberta? Isso não é compaixão, filho. Então os misericordiosos, eles têm atos de amor. São compassivos, diga amém. Número 6. Bem-aventurados os puros de coração. Pastor, quais são as características dos puros de coração? Diga comigo assim: sinceridade. É a primeira característica de um puro de coração. Aquele que fala a verdade, que é sincero. Agora, tem muito sincerão ou sincerona que gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Aí é fácil. Fala um monte. Pastor... Aí o pastor fala assim, não concordo. A sinceridade que eu tenho para falar é a mesma sinceridade que eu tenho que ter para ouvir. Isso é um coração puro. Porque só falar é muito fácil. E quando você ouve um não? Então a primeira característica de um coração puro é a sinceridade no falar, mas a sinceridade no... Segunda característica de um coração puro, fala comigo, integridade. Sabe aquela pessoa que entra e sai de um lugar posturado, educado, gentil, íntegro? Aonde ela sentar, ela pauta a integridade. Isso é ser um puro de coração. Tem gente que chega num lugar e bagunça tudo, não é? Tem gente que não tem limites, irmão. Na reunião fica igual a hiena rindo. No futebol igual a hiena rindo. Não, irmão, integridade. Postura. Uma das coisas que Deus me corrigiu quando eu assumi uma igreja. Seja íntegro. Faça o que tem que fazer com postura. É por isso, irmão, que eu tenho umas piadinhas que não vem fazer comigo não, que vai levar. Porque eu sei da integridade que eu tenho que ter para pastorear vocês. E vocês, na casa de vocês, no trabalho de vocês, na escola de vocês. Os puros de coração, os bem-aventurados são íntegros. Eu não estou falando de roupa, de postura de vestes. É claro que se você vier num culto de... Como é que fala? De trem lá, de biquíni, nós vamos expulsar a pombagira lá em cima. Mas eu não estou falando de estilo, não, íntegro, paletó, gravata, terno, não! Postura emocional, intelectual, modo de falar, modo de agir, de progredir. Isso é integridade. Tratar as pessoas com devido respeito, honrar aqueles que merecem honra, como a Bíblia diz. Terceira característica de um coração puro, fala comigo assim, ó, simplicidade. Tranquilo. Não estou falando para ser desleixado. Estou falando para ser simples. Para de inventar muita coisa. Não precisa não, irmão. Tá inventando demais. Por isso que tá dando errado. Tem uma canção que diz: simples como Jesus. Humilde como Ele é. Puro como Ele é. O evangelho é tão simples. É fácil, pastor? Não. É simples. Amém? Lembra? Aquele que quer vir após mim tem que fazer o quê? Tão fácil não é. Mas eu sei que chegará o dia que nós olharemos para ele e diremos: valeu a pena, Senhor. Então, os bem-aventurados que são puros de coração, eles são sinceros no falar, sinceros no ouvir, eles são íntegros, são posturados e eles são simples, diga amém. Número 7, bem-aventurados pacificadores, diga comigo, pacificadores. Primeira característica de um pacificador é aquele que resolve o problema e não aumenta ele. Eu vou botar fogo no parquinho. Assinado Satanás. Quem gosta de fogo é o diabo. Sim ou não? O pacificador é aquele que chega no BO e fala assim: Marquinhos, Pamela, é assim, acabou, engole o fogo.
Resolve o B.O. Não, vamos ver que tem razão. Marquinhos, aí o Satanás entra na hora. Tô dando um exemplo, tá, gente? Então o pacificador, ele chega no ambiente, ele resolve, ele traz solução. Ele não coloca mais lenha na fogueira. Ele não aumenta a fofoca, ele não espalha. Ele resolve. Ele fala para quem pode resolver, diga amém. Não, eu vou falar de um problema pro sei lá, Pedro. Pedro vai resolver? Não, então fala para quem vai resolver. Quem está entendendo, diga amém. Número 2. Os pacificadores são aqueles que sabem ser contrariados. Pastor. Deixa eu fazer uma pesquisa. No culto da manhã ninguém levantou a mão, nem eu. Quem gosta de ouvir um não assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, a senhora gosta de ouvir um não? Vamos estudar, senhora. Brincadeira. Ninguém gosta de ser contrariado, sim ou não? Tem gente que quando recebe um não, endemonia na hora. Ó. Mas os pacificadores sabem ser contrariados. Meu irmão, tem hora que teu pastor, falar assim, não, vai ser assim, ponto. Ponto final. Tem hora que tua mãe vai falar assim, engole o choro e acabou, e ponto. É assim ou não é, gente? Agora, revela-nos se somos bem-aventurados ou não, é como respondemos quando somos contrariados. Irmãos, pensa numa pessoa que não gosta de ser contrariado, sou eu mesmo. Eu fico assim, muitas vezes assim. Quem já deu bruxismo quando é contrariado? Fica assim. Tu já fez, né? Dá até bruxismo, você morde a beiça, o dente. A gente fica bem assim, ó. A pessoa tá falando não pra gente, a nosso dedinho fica assim, ó. Mas eu me controlo. Porque aí sim me tornarei um bem-aventurado. Quem diz amém? Terceira característica de um pacificador. Ele é um gerador de paz. Fala comigo, gerador de paz. Quem já entrou numa casa ou quem já recebeu a visita de alguém que a paz chegou na hora? Quem assim? Eu também. São os pacificadores. Irmãos, tem casa que a gente vai visitar na igreja que o ambiente é tão pesado que a gente já entra assim, ó. Vem, Satanás, vem. Agora tem casa que a gente flutua assim, ó. O Espírito de Deus está aqui. Levanta sua mão direita que eu vou profetizar. A sua casa vai ser a casa do Espírito Santo. A sua casa é uma casa de paz. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Quando as pessoas chegarem lá e falam assim, nossa, gente, que ambiente bom. Até o ar é outro. Você vai dizer, bem-aventurados pacificadores. Então, as 3 características de um pacificador. Ele resolve o problema, ele não aumenta. Ele sabe ser contrariado e ele é um gerador de paz. Diga amém.